Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a mais um episódio da lore do futuro sombrio do Warhammer 40.000. Bem, né, hoje Lorde tá gravando 2 vídeos numa noite só. Sim, infelizmente o maldito Nurgle me abençoou mais muito essa noite e eu estou sentado no trono dourado de 5 em 5 minutos, então né, eu tô aqui tomando um soro de hidratação oral e vamos fazer o vídeo já que não dá pra dormir, porque quando bate a ligeira o cara tem que ir rápido no banheiro e vamos falar, meus amigos, de um assunto interessante para passar o tempo mais rápido e talvez Nurgle me esquecer. Vamos falar sobre um assunto muito massa, as armas dos Primarcas, porque as armas super fodonas são interessantes pra caramba, e as armas dos Primarcas, cada um pega uma arma ou um estilo de luta que lhe convém, então todos eles têm armas excepcionais, todas elas são as melhores que o Império pode fazer. Porém, do contrário de certas espécies alienígenas que podem destruir matéria com raio laser, vulgo Necrons, as armas dos Primarcas são mais pé no chão e mais normais. Por isso, vamos falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Vamos começar então pelo início e seguir a sequência dos Primarcas, começando por ele, Lionel El'Jonson. O Lionel El'Jonson, qual é a arma dele, Lorde? Jogar shampoo no inimigo para cegar? Sim, também, mas além, né, de usar os seus cabelos lindos ao vento, ele também utilizava uma espada chamada Wolf Blade. A Wolf Blade é uma espada motosserra de Caliban, que ela é uma lenda em Caliban, porque ninguém conseguia levantar isso aí. Era uma espada gigante e pesadíssima, que nenhum ser humano normal, mesmo utilizando armadura de energia, conseguia utilizar de forma eficaz. Porém, o Lionel El'Jonson não é um ser humano normal. E no momento que ele pegou essa espada, ele disse, é uma espada muito boa, e ele começou a utilizar ela como ela era uma lenda em Caliban. É tipo, sabe o cara que arranca a espada da pedra e esse vai ser o rei? Mais ou menos nessa pegada, que tipo, quem conseguir levantar essa espada inlevantável vai ser o próximo líder de Caliban. Ele conseguiu, e ele realmente virou o líder de Caliban, e ele utilizava essa arma tanto como uma forma simbólica, quanto também pelo fato dela realmente ser muito eficaz, bem pesada e sendo uma arma de motosserra, cortando aquelas criaturas malditas que viviam em Caliban, uma atrás da outra. Portanto, a arma inicial do Lionel foi a Wolf Blade. Quando o Imperador encontrou ele, o Imperador presenteou seu filho. Aparentemente, o Imperador presenteou todos os Primarca, nem todos aceitaram os presentes do Imperador, mas ele presenteou ao Lion a Lion Sword, a Espada do Leão. A Espada do Leão era uma arma de energia capaz de queimar qualquer coisa que ela atingia, mesmo a armadura mais bem feita, as Artificer Armor, que é as armaduras dos Primarcas, não conseguia tancar essa espada. Porém, né, um certo Robot Guilliman ficou nervosinho quando o Lion, né, ensinou para uma população ali dos planetas dele, porque o Guilliman tem um mini império dentro do império, e aí em um dos planetas de ultramar, o Lion teve que, como é que eu vou explicar? Suprimiu uma rebelião, né? Nord tá dizendo que o Lion foi lá e matou todo mundo? Sim, exatamente isso que o Lion fez. Então o Lion suprimiu uma rebelião, para não dizer, ele dizimou todo mundo que estava contrário ao império, e o Guilliman ficou puto com a destruição que ele causou num dos seus queridinhos planetas de ultramar, e ele acabou quebrando a espada do Lion, né? Guilliman babacão, invejosinho, né? Só porque não tem esses cabelos lindos do Lion. E aí,
quebrando a espada do Lion, o Lion voltou a usar a Wolf Blade. Isso aí ocorreu na época da heresia e praticamente durante toda a heresia ele usou essa espada motosserra, a Wolf Blade. No 40.000, agora retornando, ele voltou com uma nova espada de energia, a Fealty. A Fealty é uma espada enorme que simboliza a lealdade dele ao Império. Então, né, se tu tinha dúvida que o Lion luta pelo Império, não tenha dúvida. Ele realmente segue o Imperador, apesar de que metade da sua legião se debandou pro lado errado. Ele não. E agora que ele voltou, ele tenta reunir a legião dele para lutar pela causa correta, que é o grande Big E e a humanidade como um todo. Falando nisso, ele utiliza o escudo do Imperador, uma relíquia que o próprio Imperador utilizava, e tem como eu vou explicar, a essência psíquica do Imperador nesse escudo, conseguindo banir até mesmo malditos primarcas demoníacos. Então, 10 de 10 na defesa. No ataque hoje, ele ainda tem uma arma de energia muito boa, e com um escudo e essa arma de energia, o Angron que se cuide, piscadinha, piscadinha, pra não levar uma paulada e voltar chorando pro Khorne. Ei, porque ele era muito forte. Babacão, vai chorar pro teu deus falso. Então o Lion, utilizando uma arma de energia e o escudo especial, hoje é uma ameaça extrema num duelo. Além disso, em falar em duelistas, nós temos o melhor, o incrível, o pavão, o Fulgrim. O Fulgrim, desde sempre, foi um se achãozinho. No 30.000, quando estava na época da Grande Cruzada, ele optou por usar armas, não as mais fortes nem a mais eficiente, mas sim armas de difícil uso e de fineza, para mostrar que ele consegue. É tipo tu jogar Dark Souls e botar todos os pontos em Deter Mix, entendeu? Tipo destreza. Não é pra fazer isso, tem que botar em força. Ele vai usar tipo uma rapieira, entendeu? É nesse nível. E ele, utilizando suas arminhas super chiques e finas, ele utilizava a Fire Blade. A Fire Blade, uma arma excepcional, feita pelo grande Ferros Manos. Coração, coração, beijinho, beijinho, pro meu Gorgonzinho. Ele fez uma arma de energia que era incrível, feita à mão pro querido Fulgrim. E essa arma produz um calor imenso. Na verdade, as armas do Fulgrim, nessa época ali do 30.000, todas elas têm uma temática de fogo. Tem também a espada que ele utiliza, a pistola que ele utilizava, a Firebrand. A Firebrand é uma pistola Volkite. As pistolas Volkite, elas têm um alcance curtíssimo, mas elas emitem um raio de energia que é como se tu jogasse magma no inimigo, entendeu? E pra ele, que lutava próximo do inimigo, uma arma dessa era super efetiva. Tanto a espada quanto a sua pistola eram muito efetivas em combate a curta distância, e as duas tinham essa temática de fogo, porque o Fulgrim tem um fogo naquele lugar, no caso, na arma, óbvio, tô falando da arma, seu mente suja. E infelizmente pro nosso querido Fulgrim, ele, sem querer querendo, não consegue resistir ao cabo de uma espada, e ele acabou pegando a Blade of the Lair. A Blade of the Lair é uma espada que ele acreditava ser de origem alienígena, mas na verdade é uma arma demoníaca, e essa espada começou a influenciar o nosso Fulgrim e levar ele pro lado errado. E o Fulgrim, agora jogando no time errado, ele acabou, se perdendo pro caos e eventualmente brigou com o Gorgonzinho, acabando num duelo contra o Gorgon. O Gorgon quebrou a Fireblade e
o Fulgrim saiu da batalha chorando, tipo, totalmente arrasada. Ele fugiu com a espada do Gorgon, desculpa, com o martelo do Gorgon, e o martelo é o Forgebreaker. E, irônico, mas o Fulgrim fez o Forgebreaker para dar de presente pro seu irmão. Então, né, que coisa triste, uma história trágica. E no fim, o Ferros Manos refez a Fireblade e eles duelaram, o Fulgrim com o Forgebreaker e o Ferros Manos com a Fireblade. Eles trocaram a arma e nesse duelo, né, alguém perdeu a cabeça, não vou falar quem, mas Fulgrim tá vivo até hoje. E no 40.000, o Fulgrim mudou, ele finalmente assumiu, né, saiu do armário e virou um cobrão e acabou, né, virando esse demônio de Slaanesh. No 40.000, depois de desabrochar nessa coisa, ele não utiliza mais a Fireblade, muito menos uma pistola, ele utiliza 4 espadas, as chamadas espadas do Fenício, the Blades of the Phoenician, aliás, lâminas do Fenício, Blades of the Phoenician. Essas 4 armas demoníacas são capazes de penetrar quase que tudo. Então, tipo, matéria normal não vai segurar uma arma do imaterial, entendeu? É algo que penetra a armadura como se fosse papel. E ele utiliza 4, porque de 4 o Fulgrim brilha. Esse Fulgrim. Mas hoje detalhe, as armas dele, além de tipo ignorar a armadura, ele atacar de forma absurdamente rápida e ter 4 delas, ele também envenena. O Reboot Guilliman praticamente morreu, né? Ficou 10.000 anos congelado depois de ter sido ferido por uma dessas. Se o veneno dessa arma consegue matar um Primarca, né, ou deixar ele quase que morto, imagina o que faria com qualquer coisa menos que isso. Armas terríveis e extremamente letais. O Perturado, por outro lado, apesar de ser conhecido como eu sou o arquitetão, eu sou o forja tudo, eu sou o faz tudo, todo mundo espera que eu faça tudo, de armas, cara, ele não tem quase nada. A armadura dele, que é chamada The Logos, essa armadura é feita por ele, projetada por ele, baseada na armadura Catrapati, que é uma armadura Terminator dessa época e que não foi tão distribuída assim, porque era uma tecnologia relativamente nova. Ele modificou o negócio. Olha, não é que a tecnologia é nova, é que a tecnologia é antiga e foi redescoberta, independente. Ele refez ela no modelo que ele gosta e ele botou vários sensores e pontos de comando e ele utiliza a armadura dele como se fosse um comando central para os seus Iron Warriors. Então, estamos fazendo uma missão de invasão aqui. Ele sabe exatamente onde eles estão. Ele sabe o que cada um está fazendo, quanta munição eles têm, onde eles precisam estar indo, como está o inimigo. Todas as informações vêm para a armadura dele e são distribuídas diretamente para ele. Além disso, a armadura dele possui um sistema de teletransporte, não para ele teletransportar para algum lugar, mas sim para os Iron Warriors virem ajudar ele ou ser redistribuído por ele caso ele julgar necessário. Então, tipo, os soldados dele podem se teletransportar para ele se ele chamar. Nos punhos, ele utiliza uma arma que eu nunca vi ninguém usar, a não ser ele. Então é capaz dele ter feito isso aí. São chamados Shrapnel Bolters, que seria em tradução um bolter de estilhaço. Ele não atira o bolter inteiro, ele atira fragmentos, causando uma destruição imensa. Imagine como se fosse 3 metralhadoras em cada punho, atirando numa cadência absurda. É como se fosse aquelas metralhadoras giratórias. Coisa ridículo isso aí. E ele atira essas balas relativamente menores, mas capaz de, tipo, sobrecarregar o inimigo com muitos tiros. Tu não tem noção como esse troço atira rápido.
E, ironicamente, nenhuma arma dele é famosa ou importante, tirando a armadura que ele fez e esses 2 bolterzinhos nos punhos. Então, ele fez alguma arma especial para ele? Não sei, não importa, porque o Perturado é uma falha. Aliás, o patrocinador do vídeo de hoje, agradeço a um ouvinte aqui do canal por dar a dica aí do patrocinador. Nós somos, o vídeo é trazido para você hoje graças a Móveis Rogaldorn. Móveis Rogaldorn, indestrutíveis, os mais resistentes de todos. E apenas hoje, se você entrar com o código Perturado Retardado, você ganha um desconto de 20% na sua compra. O Móveis Rogaldorn é para sempre. Muito bem, obrigado aí a Móveis Rogaldorn por patrocinar o vídeo de hoje. No fim, a arma que o Perturado utiliza é um machadão chamado Forge Breaker. Peraí, isso aí não foi um presente pro Fulgrim feito pelos Ferros Manos e depois não trocaram? Desculpa, é um presente por Ferros Manos feito pelo Fulgrim, que no fim parou na mão do Fulgrim. Sim, eventualmente, o Fulgrim deu pra ela, a arma. E aí, com o Forge Breaker, ele agora tá utilizando esse martelão, porque ele percebeu que o martelão realmente é muito bom, e ele sabe que ele nunca vai conseguir fazer o melhor, Mas ele não admite isso, nunca vai admitir, então ele utiliza hoje o Forge Breaker. Perturado, você é uma falha. O Jagdtaika, por outro lado, esse cara que é sucesso completo, a arma dele é uma espada de energia feito no formato das armas do planeta natal dele, mas é uma arma imperial, no caso os mecânicos fizeram para ele, e os mestres mecânicos melhores que fazem as armas pros primarcas, e eles fizeram uma arma de energia na especificação que ele pediu. A arma dele é chamada a White Tiger Dawn. Essa espada incrível é capaz de cortar quase que tudo, porque é uma arma de energia, então emitindo-lhe um pequeno campo de força e calor imenso, ela consegue cortar pela maior parte da matéria. Além disso, ele utiliza uma pistola que foi um presente do Imperador, a Voz da Tempestade. Essa pistola é uma arma raríssima e eu acho que não tem outra parecida. Ela dá um choque, é tipo um taser. Não, cara, é tipo um trovão. Quando ele aperta, sai um raio de energia que pega no inimigo e começa e vai torrando vários inimigos de uma vez. Ela emite um arco elétrico, é uma corrente elétrica gigantesca. Uma arma dessa aí eu nunca tinha visto, outra desse tipo. Só o Jagdtaika, até onde eu sei, utiliza uma arma assim, porque ele é a velocidade. O trovão consegue acompanhar o Jagdtaika porque ele é muito, muito rápido. Mas o principal do equipamento dele é a Sojutsu Void Bike. Essa bicicleta, desculpa, é que bike a gente chama de bicicleta, Essa moto absurdamente rápida era um protótipo feito para ele, maior, mais poderoso, com um motor turbinado. Esse negócio é absurdo. Pra te ter uma ideia, a moto dele é classificada como um caça ultra leve. Não é uma moto, isso aí. Esse desgraçado anda com um caça no chão, entendeu? Seria a mesma coisa tu pegar um F-16 e ir andando rente ao solo. Caramba, é absurda a velocidade que esse cara atinge. E com a sua arma que emite um trovão, talvez a velocidade ali da eletricidade consiga ir mais rápido que ele, porque se ele atirasse uma arma convencional, provavelmente ele ia bater na própria bala, porque ele é a velocidade.
Essa moto especial é equipada com vários equipamentos de tiro, além de poder funcionar até mesmo no vácuo espacial. Ele pode voar, tipo, então, do nada, meu povo precisa de mim, ele sai voando, e ele pode ir até por espaço por um tempo. A moto não tem combustível infinito, mas ele consegue voar até a atmosfera com essa coisa incrível. Então é um caça, não é uma moto. Parabéns, Jegetaya, né? E isso aí é a principal fonte de dano do Jegetaya. Imagina tu tá ali, tipo, na boa, de repente, do nada, cara, vem um... Quando tu vê, todo mundo na trincheira contigo virou pó, porque eles levaram um choque imenso, e o cara que tava do outro lado teu perdeu a cabeça, tipo, a cabeça dele tá caindo, tu vê a cabeça dele sendo cortada, assim, tipo, caindo aos pouquinhos, e não deu tempo nem de entender o que tá acontecendo, quando tu percebeu, a tua cabeça também tá caindo no chão, foi muito rápido, nem notou que morreu, muito, cara, Jegetaya, absurdo mesmo. O Leman Russ, né, é baixinho, então ele compensa utilizando armas grandes. A principal arma dele na época da heresia era o Kraken Maw. O Kraken Maw, ou boca de Kraken, aliás, mandíbula de Kraken, era uma espada motosserra, e os dentes dessa motosserra eram feitos com os dentes de um Kraken de Fenris. Então, eles caçaram uma maldito tipo titã do mar para tirar os dentes e fazer a espada dele. Infelizmente, num duelo contra o Angron, um duelo, né, indefinido, que ninguém sabe quem ganhou. Aliás, nós não trabalhamos com metas aqui, então ninguém ganhou, todo mundo perdeu. No caso, o Angron terminou quebrando a espada motosserra dele, e depois que a Kraken Maw quebrou, ele substituiu ela por um machado gigante, o Hellwinter. Além do Hellwinter, ele também possui uma espada de gelo gigante chamada Mjolnir. A Mjolnir é também conhecida como a espada of the Bale Knight. O que é isso em português? Bale Knight, traduzindo, seria a espada da noite do tormento, ou a noite da calamidade. Acredito que é uma arma da época sombria da tecnologia, porque não vi mais ninguém usar uma espada dessa, então, né, é uma coisa raríssima. Todas as armas dos Primarcas são armas excepcionais, extremamente raras ou feitas sobre medida, por todas as especificações delas, pelos melhores artesãos do Império. E a arma que o Leman Russ não gosta muito de comentar é tipo, não é nem um machadão, nem um espadão, é uma lança. O quê? O Leman Russ não usa lança, Lorde. O que tá falando? Ele nunca teve uma lança. Sim, ele teve. O Imperador deu de presente pro Leman Russ, então tu não pode recusar, uma lança, a chamada Lança Dionísio. Lança do Dionísio, isso. Eles depois chamaram, porque os Space Wolf mudam o nome das coisas, eles depois chamaram de Lança do Russ, mas essa lança, cara, não combinava, destoava total do Leman Russ, porque tipo, ele é um cara fortão, grosseiro, e ele tá ali com uma lança fininha e levinha. Pega mal, pega muito mal. Ele começou a tentar propositalmente se livrar dessa lança. Ele deixava ela, tipo, tinha uma reunião, beleza, ele deixava a arma em cima da mesa ou embaixo da cadeira, ia embora e deixava a arma ali pra ver se alguém pegava e, tipo, desaparecia com a arma. Mas o Imperador, né, conhecendo o Leman Russ, fez uma magia desgraçada e a arma segue ele. Sempre que ele tenta se livrar dessa lança, a lança aparece de volta pra ele. Ele tenta, tipo, deixar numa sala. Quando ele volta pro quarto, a lança tá lá. Ele não consegue sumir com essa arma. Ele não consegue. Ele tentou, eu te juro que ele tentou. Não deu certo. De algum jeito a arma sempre volta pra ele. E eventualmente ele entendeu que, para entender o próprio propósito dele da arma, ele tinha que se furar com ela. A arma cortou a pele dele e ele teve uma visão e ele entendeu a sua razão e a razão de todos os Primarcas, e ele eventualmente duelou o Horus
com essa lança, enfincando a lança no Horus, o Horus voltou a ser quem ele era. Ele tirou o caos do Horus e nesse momento o Leman Russ hesitou. E em alguns segundos ali a gente poderia ter evitado a heresia do Horus, parado tudo, mas o Leman Russ não gosta de executar os seus irmãos. Ele é o carrasco do imperador, sim, mas ele faz isso, cara, com uma consciência pesadíssima. Ele não quer matar alguém, ele não gosta disso. E ele tá ali tendo que matar o Horus. Tudo bem se fosse alguém que ele não gosta, tipo Magnus, mas o Horus ele gostava. E aquele era o Horus que ele conhecia. O Horus saiu daquela influência ruim. O Horus era uma pessoa boa, o caos estava mexendo com ele. E ele não conseguiu matar o Horus. E quando o poder do caos voltou pro Horus, o Horus derrotou o Leman Russ. Ele não morreu, né? Mas ele ficou inconsciente. E ele vai ficar inconsciente pelo resto da heresia, até ser meio tarde demais. E, no caso, depois dos acontecimentos da heresia do Horus, a lança do Russ vai ser entregue pro Bjorn. O Bjorn nós já vimos aí, conhecemos ele do último livro aí da heresia do Horus, que eu tenho que terminar, eu sei, mas hoje não, cara, hoje eu realmente não consigo, talvez outro dia, mas por enquanto, se contente em saber que o Bjorn vai dar tudo certo e ele vai estar vivo até o 40.000. O Rogal Dorn, nosso querido garoto de ouro, ele, o defensor da terra, recebeu as armas proporcionais ao seu cargo. Ele possui um bolter, uma arma de tiro muito grande, absurda, chamada Voice of Terra. A voz da terra é um presente dos custódias, porque como ele é o praetoriano da terra, ele é o defensor do Palácio Imperial e do Imperador, os custódios trabalham diretamente com ele, presenteando ele com isso aí. É meio que para selar a aliança. Ele possui uma armadura feita do mesmo material que a armadura do Imperador, uma espécie de metal ultra resistente e dourado que o Imperador e ele utilizam, a chamada Auric Armor. Ela é incrível, uma das melhores armaduras do universo e capaz de defender ele de qualquer coisa que mataria mesmo um Primarca. Além da sua armadura incrível, ele utilizou durante toda a heresia do Horus uma espada motosserra chamada Dente da Tempestade, a Stormstiff. A Dente da Tempestade, do contrário dos seus irmãos, não foi mandada fazer por ele, não foi tipo um presente do Imperador. Na verdade, vem do seu planeta natal, de Inwit. Ela foi feita em homenagem a ela e ele é tão honrado e tão, né, tipo, quando ele recebe alguma coisa, cara, ele fica feliz. Ele é um cara do bem, ele é bondoso e ele queria homenagear as pessoas que deixaram isso aí pra ela, além de que é uma arma incrível. Essa espada, então, é um símbolo da lealdade do Rogal Dorn à sua família adotiva, ao seu planeta adotivo, porque, né, ele nasceu na Terra, mas ele foi transportado para lá, e ele nunca perdeu o laço, porque o Rogal Dorn, apesar de parecer casca grossa, por dentro, ele é um poço de sentimentos, e o cara realmente é apegado às coisinhas pequenas. Então, né, pega aquela tua bolinha e começa pra se acalmar. E a espada motosserra, presente dos teus pais, coisa linda pra dar pra uma criança, né? Quando meu pequeno Rogal Dorn for um pouquinho mais velho, tô louco pra presentear ele com uma motosserra, né? Presente ótimo pra uma criança de 5 anos. No caso, também, outra arma que ele vai acabar usando vai ser a Soul Spear, a lança da alma, e uma luva de energia chamada Luva da Dor. A Luva da Dor ele vai acabar usando como uma forma de penitência por, tipo, ter falhado e não conseguido, tipo, defender melhor o Império e tudo mais. Mas isso vai ser no futuro. E a Soul Spear vai acabar nas mãos dos Soul Drinkers, que em teoria são, né, sucessores dos punhos imperiais. E tu já viu, eu já fiz acho que um vídeo aqui sobre eles, um capítulo muito interessante esse. E também essas armas vão fazer parte do arsenal do Rogal Dorn.
E pra terminar por hoje, né, porque daqui a pouco vou ter que voltar pro trono, vamos falar aqui do meu primarca favorito, porque não dá, o Conrado Curse. O Conrado Curse, quando ele chegou no Império, o pessoal quis oferecer armas pra ele. Ele olhou pras armas e começou a rir, se ajoelhar no chão rindo, tipo, caiu pra trás, tipo, mexendo as pernas e rindo. E aí os mecânicos se olharam e disseram melhor deixar ele quieto. E eles saíram da sala, tipo, andando de costas bem devagarzinho, sem fazer movimentos bruscos. E dava pra escutar até 3 andares abaixo a risada do um cara completamente normal e bem balanceado na cabeça. Ele recusou a maioria das armas e ele utiliza armas que ele se sente bem usando. Ele gosta de umas facas que ele arremessa, chamadas as fazedoras de viúva. Essas faquinhas é uma adaptação de uma arma utilizada por alguns assassinos de Nostramo. Ele adaptou isso aí pra ele e ele utiliza elas não pra matar, não é pra matar, é pra arremessar no inimigo e incapacitar ele para que o inimigo não consiga fugir. Conradinho, ele atira principalmente nas pernas ou para desarmar o inimigo, para o inimigo ficar tipo totalmente incapaz diante do medo. E caso o inimigo peça por clemência ou misericórdia, não tem problema. Os punhos, né, dele estão contemplados com umas garrinhas maravilhosas, que você já deve perceber em todas as imagens dele, tem essas garras. Isso aí são garras de energia, uma arma próxima assim do mano a mano, que emite um campo de força onde ela tá, que corta, dilacera e destrói tudo que encosta. As garras de energia dele, ele... não sei se ele deu um nome para elas, ele não chama elas de nada. Quem chama elas assim, de misericórdia e perdão, são os seus senhores da noite. Os outros Night Lords apelidaram elas assim, né? Então quando alguém pede misericórdia, o Conrado vai ter todo prazer em te entregar a misericórdia e o perdão. Mercy and Forgiveness, uma em cada mão. E, no caso, a armadura dele é conhecida como Manto do Pesadelo. É uma armadura Artificer, que é tipo as melhores armaduras que tem. Junto com essa armadura dele, ele coloca inúmeros, cara, tu não consegue contar quantos troféus de cada morte que ele matou. Ele não deixa assim, né, qualquer tipo pé rapado, apenas os mais importantes ele bota ali, aqueles que ele sabe que vão amedrontar o inimigo. Tipo, tem um inimigo diferente para enfrentar, ele vai achar umas cabeças, uns uniformes, umas peles para estender a armadura dele, e quando o inimigo vê aquilo ali, o cara vai ter certeza que foi o regimento que saiu da fortaleza que ele tá usando agora na roupa. E, cara, ele utiliza pele humana, ossos humanos, tudo que é coisa esquisita, pele de alienígena, partes de alienígena, umas coisas horrível. Ele leva na roupa dele, e tu vê aquilo ali, te enche de um medo, tu congela perto do caçador noturno, tu não consegue se mexer, apenas aqueles com as maiores forças de vontade conseguem enfrentar esse medo. Mas, cara, se tu tem força de vontade para não ficar travado perto do Conrado, aí lamento, mas ele não vai, aí ele vai cismar contigo e, cara, tu vai estar pedindo pelo perdão e pela misericórdia se tu vê as coisas que ele faz. Conradinho, ó, fazendo suas
Conradices. Mas é isso que eu tinha para dizer hoje, né? Lamento aqui não trazer o final do livro da heresia hoje. Vou fazer quando tiver um pouquinho melhor. Mas tem vários temas e várias coisas que a gente ainda tem que falar. E as armas dos primarcas é um tema que eu já tava há um tempo para trazer. E hoje, né? Por vias das consequências que tá me acontecendo, eu vou ter... a culpa é minha. Eu fui comer ali um negócio esquisito, eu comi tipo um fungo estranho, tipo, uns... como é que é o nome daquilo? É uma espécie de fungo comestível japonês, eu comprei no mercado e eu não sei fazer, eu acho que tem que cozinhar aquilo lá, eu acho que eu comi cru e não vai dar certo, não deu certo, cara, não faça meu erro. Assim, fungo deixa na natureza pra decompor as coisas, não coma isso, Nurgle vai agradecer se tu comer, mas você não vai gostar nem um pouquinho do resultado. Tudo de bom, meus amigos, e que o Imperador me proteja.